Bem-vindos ao curso Latim em Libras. Nesta lição, estudaremos a terceira declinação, nomeadamente os substantivos masculinos e femininos. Quero lembrar que a terceira declinação também possui substantivos neutros, que estudaremos na próxima lição. A terceira declinação ainda se compõe de adjetivos masculinos, femininos e neutros, que estudaremos numa lição vindoura. A terceira declinação são os temas em i, e o seu genitivo singular tem por desinência is. Em geral, a terceira declinação se divide em dois tipos. O primeiro tipo é chamado de temas inconsoantes, também chamado de imparisilábicos. São imparisilábicos porque o nominativo e o genitivo não possuem a mesma quantidade de sílabas. Nesta palavra, por exemplo, lex, nós temos apenas uma sílaba. No genitivo, legis, nós temos duas sílabas. Por isso é chamado de imparisilábico. Já no caso, o segundo tipo é chamado de temas em i, ou parisilábicos. Neste caso, porque o nominativo e o genitivo possuem a mesma quantidade de sílabas. Neste caso, o nominativo tem duas sílabas, o genitivo também possui duas sílabas. A diferença principal que nós encontraremos entre os temas em consoantes e os temas em i está no genitivo plural. Note-se que no imparisilábico, o genitivo plural é e já nos parisilábicos, o genitivo plural é ium. Vamos ao primeiro tipo, os temas em consoante. Os temas em consoantes são chamados imparisilábicos porque possuem um número desigual de sílabas no nominativo e genitivo singular. Os imparisilábicos se dividem em dois tipos. O primeiro tipo são os sigmáticos. São assim chamados porque o seu nominativo singular termina com o som de sigma, esta letra que aparece aqui no quadro. Está grafado 3 vezes, é um símbolo do alfabeto grego que em português equivale à letra S. Isto significa dizer que as palavras sigmáticas da terceira declinação possuem um nominativo singular que termina com o som de S. E isso pode ser, por exemplo, rex, palavras que terminam com um X, porque o X, em latim, tem um som de KS. O segundo tipo são os assigmáticos, ou seja, é a negação dos sigmáticos. São aquelas palavras em que o nominativo singular não termina com a letra S, nem com o som de S, como é o caso da palavra cônsul. Vamos ao segundo tipo, os temas em II. Os temas em II são chamados parisilábicos porque possuem um número de sílabas igual no nominativo e genitivo singular. Os parisilábicos se dividem em 3 tipos. O primeiro tipo são os parisilábicos propriamente ditos, como é o caso da palavra fames, que significa fome. O segundo tipo são chamados falsos imparisilábicos, como é o caso da palavra nox, noctis, que significa noite. É falso imparisilábico porque se nós olharmos esta palavra, por exemplo, o nominativo nox tem apenas uma sílaba e o genitivo noctis tem exatamente 2 sílabas. Só que neste caso ele não é um imparisilábico, porque ele se declina como um parisilábico e por isso é chamado de falso imparisilábico. E temos um terceiro tipo que nós chamamos aqui de paradigmas do acusativo e ablativo em i. São poucas palavras, mas que possuem essa particularidade na terceira declinação, como é o caso da palavra pupis. Vamos conhecer as desinências que compõem a terceira declinação, começando pelos imparisilábicos. Neste caso, o nominativo e o vocativo não possuem desinência própria.
Normalmente, os manuais se referem a terminações. É ao contrário da primeira, segunda, quarta e quinta declinações, onde nós temos uma forma específica, ou seja, nós temos desinências em que todas as palavras terminam daquela mesma forma. Na terceira declinação, não. O nominativo e o vocativo singular terá muitas formas de terminar a palavra. Nomeadamente, os imparisilábicos irão terminar com consoantes, podendo elas ser sigmáticas, ou seja, com som de S, ou assigmáticas, ou seja, com som de qualquer outra consoante. Comparando agora com os parisilábicos, nós vamos perceber que a única diferença que possui está no genitivo plural, onde os parisilábicos agrega a letra I ao genitivo plural. O restante das desinências permanecem exatamente iguais nos imparisilábicos e parisilábicos. Vamos conhecer agora duas palavras imparisilábicas, sendo uma sigmática e outra assigmática, como é o caso de rex. Lembrando que rex termina com X, portanto, com um som de sigma, som de S. Esta palavra declinada, o nominativo e o vocativo não possuem desinências, por isso nós não temos nada aqui em negrito. Lembrando que X são as terminações desta palavra. A sigmática é o caso da palavra cônsul, que termina com som de L, portanto nós não temos aqui nenhum som de S, de sigma. Nós vamos observar que o nominativo e o vocativo também não possuem desinências. E as terminações em L são diferentes daquela que está na sigmática. Por isso, a terceira declinação tem muitas formas de terminar uma palavra no nominativo e vocativo singulares. Uma outra coisa que nós vamos observar que distingue os sigmáticos dos assigmáticos é que nós vamos ter uma mudança no radical a partir do genitivo e acusativo, como é o caso de rex no nominativo. Ao chegar no genitivo, nós vamos ter aqui uma mudança para G no lugar do X. Isso não acontece com as palavras assigmáticas. Cônsul, por exemplo, no genitivo, basta nós colocarmos a desinência is, e não há nenhuma alteração no radical da palavra. Vamos conhecer duas palavras do segundo tipo, que são os chamados parisilábicos, e entre elas, uma delas se trata de um falso imparisilábico. Uma palavra parisilábica é o caso da palavra fames, declinada assim, observando que o nominativo possui duas sílabas e o genitivo possui também a mesma quantidade, duas sílabas. Por isso é chamado de parisilábico. O nominativo e o vocativo singular não possuem desinência, por isso nós não temos nada aqui em negrito. Uma outra palavra parisilábica terá uma outra forma de terminar o nominativo e o vocativo. Já os outros casos, nós teremos as mesmas desinências sendo repetidas. Lembrando que o genitivo plural de uma palavra parisilábica tem a desinência em ium, que é o que acontece com os chamados falsos imparisilábicos, como é o caso da palavra nox, que neste caso nós temos aqui uma sílaba no nominativo e duas sílabas no genitivo. Por isso, nós temos aqui um imparisilábico. Mas como o seu genitivo se faz em ium, ou seja, do mesmo jeito que o parisilábico, então esta palavra é chamada de falso imparisilábico. Ou seja, ela pertence às palavras em i. Entre os parisilábicos, encontraremos um grupo não muito numeroso de palavras arcaicas que nós chamamos de paradigmas do acusativo e ablativo em i, como é o caso da palavra pupis, declinada assim. Nós vamos observar que o nominativo
possui a mesma quantidade de sílaba que o genitivo. Mas no caso desta palavra aqui, o acusativo se faz em in, enquanto a palavra ao lado se faz em en, com a letra E. E o ablativo também se faz em i, posto que o ablativo da palavra ao lado é em e. Vamos observar o uso de uma palavra da terceira declinação em posições sintáticas diferentes, passando por todos os casos no singular e no plural. Começando pelo nominativo singular, usaremos rex. Ou seja, o que nós temos aqui é um sujeito da oração no singular. O rei está alegre. Rex laetus est. Indo para o plural, usaremos reges. Reges laeti sunt, ou seja, os reis estão alegres. No vocativo, que é igual ao nominativo, rex, nós temos aqui exatamente ó rei, és alegre. Nós identificaremos esta palavra como vocativo por causa do verbo, que não requer rex como sujeito, ou eventualmente por causa da vírgula. O vocativo no plural é reges. Reges estis laeti. Ó reis, sois alegres. Neste caso, a mesma coisa. O verbo que está aqui não está requerendo reges como sujeito, porque o sujeito de és é tu e de estis é vós. Vamos ao acusativo singular, regen. Regen amamos, ou seja, amamos o rei, objeto direto. No plural, usaremos reges. Reges amamos, ou seja, amamos os reis, também objeto direto. No genitivo singular, usaremos regis. Aurea domus regis, a casa dourada do rei, adjunta de nominal restritivo. Passando para o plural, teremos regum. Aurea domus regum, a casa dourada dos reis. No dativo singular, teremos regi, poeta rosam regi dati, ou seja, o poeta dá rosa ao rei, objeto indireto. No plural de regi, teremos regibus, poeta rosam regibus dati, o poeta dá rosa aos reis, objeto indireto, plural. No ablativo, temos rege, poetae cum rege sunt. Os poetas estão com o rei, adjunta adverbial. E no plural teremos regibus, poetae cum regibus sunt. Os poetas estão com os reis, adjunta adverbial, plural. Este foi mais um vídeo do projeto Latim Libras, ministrado pelo professor Everson Fernandes Grisosti, interpretado por Antoniele Andrade da Silva, editado por Carlos Eduardo da Silva Sichan e coorientado pela professora de Libras Adriana Souza. Convidamos vocês a visitarem a nossa página latinitatis.com, a nos enviar alguma mensagem, caso tenha alguma dúvida sobre o projeto Latim em Libras, que é um projeto de extensão financiado pela PROEX na Universidade do Estado do Amazonas e desenvolvido no Centro de Estudos Superiores de Parintins.